Queridos, nós estamos indo, como eu disse, o quarto tema geral, a grande comissão é para todos, nós pulamos, nós vamos deixar isso para outra oportunidade, se Deus quiser. Nós estamos indo agora para o quinto tema geral, discipulado, o coração da célula. Agora, esse assunto do discipulado, eu reconheço, é um assunto tão profundo, tão abrangente e tão detalhado, que nós entendemos que não podemos deixar de abordar esse assunto nesse TLC, mas desde o começo nós já sabíamos que também iríamos no futuro, nós vamos ter, se Deus quiser, um curso para discipuladores, um curso para treinar melhor os discipuladores. Nós vamos aprofundar muito mais nesse assunto do discipulado no breve futuro, se Deus quiser. Mas hoje vamos estar falando sobre discipulado, é como se fosse uma introdução ao assunto, e em cima desse subtema, o que é discipulado, debaixo do tema geral, discipulado, coração da célula, e com o subtema, o que é o discipulado, ou seja, a definição, o pastor Elvis vai estar compartilhando agora. O pastor Elvis tem sido um pastor que tem dado cobertura para muitos outros pastores que estão entrando na visão do MDA, especialmente no estado de São Paulo. Deus tem usado muito o pastor Elvis em muitas conferências de células. Aliás, a maioria desses pastores que você está vendo compartilhar aqui, eles são muito solicitados para dar conferências em muitas partes. O pastor Sandro também, muito solicitado, e outros pastores também. Vamos receber o pastor Elvis com uma forte salva de palmas, em nome de Jesus. Que bênção. Quantos aqui já é um discípulo? Pode levantar suas mãos. Que bênção. E quantos aqui já é um discipulador? Meu Deus, que bênção, viu, pastor Eibe? Essa reunião aqui do TLC tem sido realmente uma bênção de Deus. Como o pastor Eibe falou, o discipulado é algo muito profundo, irmãos. Não tem como explicar tudo do discipulado, né, em tão pouco tempo. Mas eu quero pelo menos passar para vocês o básico do que é o discipulado. Abra suas Bíblias para Mateus capítulo 28, no versos 19 em diante. E nós vamos ver que a palavra de Deus deixa claro que o discipulado, ele é um mandamento como qualquer outro, né? A palavra do Senhor diz que não matarás. Isso é um mandamento? Com certeza, né? Não roubarás, não adulterarás. Então, a palavra do Senhor diz aqui em Mateus capítulo 28, né? Discipularás. Amém? Então diga para o seu vizinho aí, discipularás. Você vai discipular. Amém? Porque também o discipulado, irmãos, é um mandamento de Deus. E quando nós entendemos que o discipulado é um mandamento de Deus, nós procuramos obedecer, não é verdade? Quantos querem obedecer o mandamento do Senhor aqui? Que bênção! Olha só o que diz aqui em Mateus capítulo 28, no versículo 19 e 20. Diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele diz mais: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho o quê? Ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Irmãos, você está vendo claramente aqui que o discipulado é o quê? Um mandamento. E a igreja que vive esse mandamento, com certeza essa igreja, ela vai crescer, não só de uma forma numérica, mas também vai crescer poderosamente espiritualmente. Porque se nós entendermos o que é o discipulado, isso vai nos ajudar a investir em vida de pessoas e levar essas pessoas a se tornar um líder
poderoso, né, na mão do Senhor. Olha só, eu quero falar aqui, se você quiser colocar como um tema, o que é um discipulado. Como você vai discipular se você não sabe o que é o discipulado? Você precisa primeiro conhecer o que é o discipulado. O que é o discipulado? Você pode anotar aí. Discipulados são vínculos íntimos, sólidos, entranháveis entre duas pessoas, que é o discipulador e o discípulo. Então, você vê aqui que é algo muito profundo. Eu quero chamar a sua atenção para 3 palavras que está dentro desse texto que nós lemos aqui. A primeira diz que o discipulado são vínculos o quê? Íntimos. Amém? Irmãos, nós vemos que a célula começa e logo chegam muitas pessoas novas. E o líder daquela célula precisa garantir o discipulado para aquelas pessoas, não é verdade? E olha, são pessoas novas, elas não se conhecem muito bem. Mas o discipulado, irmãos, como ajuda essas pessoas a se tornarem pessoas tão íntimas? Depois de 2 meses, 3 meses de discipulado, você olha a amizade daquelas pessoas. Você diz, meu Deus, eles se conhecem há 10 anos. Só o discipulado pode gerar esse nível de intimidade. No início é um pouco estranho, talvez vocês que estão me ouvindo aqui, passou por isso. Você chegou, começou a visitar a célula, acabou aceitando Jesus e convertendo. De repente, o líder da célula nomeia uma pessoa ali para te discipular. Você mal conhece aquela pessoa, né? Chegou ali, conheceu aquela pessoa há tão pouco tempo, poxa, essa pessoa vai me discipular? E olha, irmãos, aí você começa o discipulado ali, como é bom o discipulado. Mas enquanto está no livro, você está estudando ali com o livro de discipulado, né? O nível do discípulo, e você começa a aprender muitas coisas da Bíblia, é muito bom. Mas aquele discipulador começa, irmãos, a trabalhar coisas mais íntimas na tua vida. E é fácil você se abrir logo? Sim ou não? Foi fácil para você se abrir logo? Claro que não. Você diz, poxa, eu conheci essa pessoa agora, e essa pessoa já quer saber da minha vida? Espera aí, tem alguma coisa errada. É ou não é, pessoal? Mas olha, eu te garanto uma coisa. Se o seu discipulador, se a sua discipuladora, né, for uma pessoa de Deus mesmo, sabe o que vai acontecer? Ela vai ficar só te amando. E aos poucos, ela vai começando a cavar. Vai começar a entrar na sua vida. Vai começar a perguntar sobre a sua família. E aos poucos você vai abrindo o teu coração. Irmão, vai chegar um momento que você vai estar tão íntimo com a sua discipuladora, com o seu discipulador, que você abre o teu coração. É um nível maravilhoso de intimidade. Por quê? Você passa a confiar naquela pessoa. Porque o discipulado tem uma ética. Sabe qual é a ética? Discipulado não é fofoca. Discipulado é um instrumento de Deus para a edificação do cristão. É um instrumento de Deus para levar uma pessoa de um nível tão raso a um nível tão alto. Isso é o discipulado. Então eu quero que vocês entendam que o discipulado tem uma ética. Tudo que se é conversado ali, tudo que é aberto ali, é algo que fica entre você, o seu discipulador e Deus. Nada pode sair dali, porque o discipulado tem uma ética. Amém? Porque o discipulado é confiável. O discipulado não é um instrumento de fofoca. O discipulado é um instrumento de Deus para a edificação do cristão. Amém? Quando a pessoa olha e vê que é tão
tão sério, ela começa a abrir o coração cada vez mais. E sabe o que acontece? Vem no relacionamento do discipulador e do discípulo, irmãos, uma intimidade tão profunda, tão gostosa de se viver. Hoje eu vivo isso com o meu discipulador amado, bonito, lindo, é por isso que eu sou igual a ele. Porque eu confio nele, eu abro meu coração para ele, e eu sei, irmão, que o pastor Eibe, ele só fala alguma coisa ao meu respeito, depois que ele pergunta: pastor Elvis, aquele detalhe eu posso falar? Pode, pastor. Sabe, irmãos, eu sei o quanto o pastor Eibe leva a sério o discipulado, e é por isso que eu também levo. Tudo que eu converso com meus discípulos é entre eu, eles e Deus. Se tiver algo que eu preciso conversar com mais alguém, eu peço a permissão deles. Isso gera um nível de responsabilidade, de maturidade, de intimidade cada vez maior. Amém? Então, o que é o discipulado? É intimidade, irmãos, entre duas pessoas, o discipulador e também o discípulo. Quero chamar a sua atenção também sobre a outra palavra, a segunda, diz ali, discipulados são vínculos íntimos e também o quê? Sólidos. Diga assim, sólidos. O discipulado gera em nossas vidas, irmãos, maturidade, gera um alicerce poderoso, que nos sustenta nos momentos difíceis das nossas vidas. Momentos de tribulações, talvez você que está aqui me ouvindo, você já passou momentos difíceis, não é verdade? E que o teu discipulador, que a sua discipuladora, esteve ali do seu lado, está ali do seu lado, para o quê? Para falar: você não está só, eu estou aqui com você, nós vamos orar, nós vamos jejuar, e vamos ver os milagres de Deus acontecerem na sua vida. Irmãos, eu sei que tem muitos que estão aqui me ouvindo, que já receberam grandes bênçãos de Deus, porque você tem recebido um discipulado verdadeiro e autêntico. Amém? Você tem um discipulador, uma discipuladora que tem estado com você, que tem construído junto com você um alicerce sólido, real, verdadeiro. Porque quando vem as tempestades, as dificuldades da vida, irmão, você não está só. Você está alicerçado, sabe, numa rocha. Você não está alicerçado na areia. Então olha só, irmãos, também tem aí uma terceira palavra. Discipulados são vínculos íntimos, sólidos e também o quê? Entranháveis. É impressionante o que acontece num relacionamento discipulador e discípulo. Irmãos, é impressionante. Eu começo um discipulado com um discípulo meu. Eu já tenho todos os dias no meu tempo sozinho com Deus orado pela vida dele. E quando nós sentamos para reunir sobre o discipulado, sabe o que acontece? Quando eu olho nos olhos dos meus discípulos, eu não sou adivinho, viu? Mas é impressionante. Eu conheço ele. Eu sinto no meu espírito as lutas que ele tem enfrentado. E muitas das vezes eu digo assim: amado, você está enfrentando alguma dificuldade nesta área? E ele diz: pastor, por incrível que pareça, estou sim. E vamos orar, vamos jejuar. Irmãos, o discipulado leva você a um nível de profundidade tão grande no seu relacionamento com o seu discípulo, com a sua discípula, que te dá uma profunda revelação nessa área. Você se torna uma pessoa tão sensível ao que Deus quer na vida daquela pessoa. Amém? Então, o que é o discipulado? Discipulados são vínculos íntimos, sólidos e entranháveis entre duas pessoas, discipulador e discípulo. Você pode falar isso para o seu vizinho? Vira para o seu vizinho e diga isso para ele. Diga para ele o que é o discipulado.
Que bênção. Quando alguém perguntava para você aí, o que é esse negócio de discipulado? O que você vai dizer para ela? Que maravilha. Mas olha, eu quero também chamar a sua atenção, porque há 3 coisas que não caracterizam o discipulado. E talvez você já viu isso acontecendo por aí. Olha só, a primeira, o discipulado não é uma classe de aula cheia de alunos. Você precisa entender, irmãos, que o discipulado não é praticado assim. Não é uma classe de aula cheia de alunos. Eu sei de 2 igrejas aqui em Fortaleza que está trabalhando assim. Eu conversei com aquele pastor e ele me explicou, e eu tentei ajudá-lo, mas eu vi assim que ele um pouco tradicional, e eu só fiquei amando ele, mas eu espero um momento correto para me poder ajudar aquele pastor. Mas ele pegou os membros da igreja dele, colocou dentro de uma sala, e até hoje está praticando isso ainda. E ele disse que ele está fazendo um discipulado com todas aquelas pessoas. Irmãos, não é um discipulado verdadeiro e bíblico. Sabe por quê? O discipulado são vínculos o quê? Íntimo, sólido e entranhável entre 2 pessoas, discipulador e discípulo. Como pode, irmãos, esse discipulador na frente com aquela sala de discípulos, como que ele vai fazer um discipulado eficaz e bíblico, como a palavra de Deus diz? Se aquela pessoa, por exemplo, está ali 100 pessoas, ali tem pessoas que prostituíram, adulteraram, beberam, cometeram pecados horríveis. Você acha que aquela pessoa, diante de todas aquelas outras, você acha que ela vai ter coragem de falar: meu discipulador, eu quero contar algo aqui muito sério que aconteceu na minha vida essa semana? Que foi? Não, é porque, sabe, eu saí do trabalho, sexta-feira, e eu saí, vi um bar, e eu falei, eu vou lá tomar uma Coca-Cola gelada. Mas quando eu cheguei lá, acabei tomando uma Antártica gelada. E, meu discipulador, o problema foi o seguinte: eu tomei uma, depois tomei 2, depois tomei 3, e acabei tomando uma grade inteira. Pelo amor de Deus, irmão. Você acha que outro vai levantar lá, meu discipulador? Sabe, saí tarde do trabalho, ia passando numa rua um pouco escura, e de repente apareceu uma mulher estranha, mas aquela mulher acabou me enganando, eu acabei cometendo um adultério. Você acha que essas pessoas vão confessar a verdade, irmãos? Você acha que isso é um discipulado verdadeiro? Isso não é discipulado, irmãos. As pessoas jamais, diante de uma classe de discipulado, elas vão abrir o coração e vão receber um discipulado eficaz. Outra coisa que não é discipulado, não é um relacionamento de aconselhamento esporádico. Muitas igrejas praticam isso. Eles trabalham com um tipo de aconselhamento o seguinte: tem uma agenda na igreja, e ali está aberto para todos os membros. E aí, o membro passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, aí vai, meu irmão, começa a falhar, começa a pecar. Aí quando não aguenta mais com 4 meses, aí ele pega, marca um horário de aconselhamento na agenda do pastor, e o pastor recebe ele ali no seu gabinete, aconselha, e ele sai dali, renovado, abençoado. Mas aí passa 1 mês, passa 2 meses, 3 meses, 4 meses, o que acontece, irmão?
ele está horrivelmente em pecado, com problemas seríssimos de novo. Isso não é discipulado, irmãos. Discipulado, ele tem hora para acontecer, amém? Ele tem dia para acontecer. Nós sabemos que o melhor discipulado é aquele que acontece semanalmente. No mínimo 1 hora por semana. Mas quando você tem muitos discípulos, você também, nós estamos abrindo essa exceção aqui, por termos tantos discípulos, fazer quinzenal. Mas o discipulado precisa ter dia e hora. E não pode demorar muito, porque o inimigo, ele está de redor, tentando o quê? Fazer com que você peque. Mas o teu discipulador está ali para te ajudar. Está ali para orar por você. Está ali para jejuar por você. Irmãos, quando o negócio está sério, eu já ligo para o pastor Eibe, sabe, até antes do discipulado, e olha, pastor, aconteceu isso, ou pastor, eu preciso conversar com o Senhor, pastor, quando eu vou para o discipulado, ore na minha cabeça, ore por mim, eu vou para alguma viagem aí, dar palestra, pastor, meu discipulador, ore por mim. Irmãos, como eu me sinto bem. O discipulado tem dia e hora para acontecer. Não pode acontecer 1 mês, 2, 3 meses, 4 meses. Não, irmão. Você precisa levar a sério o dia e na hora do discipulado. Amém? Outra coisa que não é discipulado, é uma programação pré-estabelecida de estudo de formação teológica. Irmão, isso não é discipulado. Sabe, você estudar com outro irmão, tantos princípios da teologia, ou então fazer uma faculdade de teologia, isso não vai garantir que você verdadeiramente é um discípulo, ou é uma pessoa apta para discipular alguém. Sabe por quê, irmãos? Nós temos aconselhado tantos pastores, que têm formação teológica, eles dão palestras tão lindas, mas não sabe ganhar almas. Teve um pastor numa das viagens que eu fiz para São Paulo, que ele chegou comigo e falou: pastor, estou em crise. Eu falei: por quê, meu irmão? Ele falou: não, pastor, é porque eu me formei na faculdade tal, sou formado em teologia, e recebi uma igreja com 200 membros, e essa igreja está com 80. Irmão, se ele realmente vivesse um discipulado verdadeiro, você acha que aquela igreja estaria com 80? Não, estaria com 400, estaria com muito mais. Então, não é uma formação teológica que te faz um discípulo ou um discipulador. Isto ajuda, isto é importante, mas não é tudo. Amém? Então, olha só, irmãos. Discipulado de verdade nos fala de pegarmos alguém, um nível de vale, e o levar para o nível de monte. Discipulado de verdade, irmãos, é você ganhar uma pessoa para Jesus, pegar ela num nível tão raso, e você ensinar todas as coisas que o Senhor tem ensinado a você. Amém? É você ensinar tudo que você está recebendo neste curso, do TLC. É você passar tudo que você está recebendo do seu discipulador, da sua discipuladora, para aquela pessoa. E você vê aquela pessoa sair das drogas, sair do álcool, sair da prostituição, sair do adultério e se tornar um líder de célula poderoso, meu irmão, e que vai fazer diferença nessa cidade. Amém? Você perdeu um momento especial para você dar um glória a Deus bem grande. Porque eu sei, meu irmão, que todos os teus discípulos serão líderes poderosos. A palavra do Senhor diz aqui que nós devemos fazer discípulos não só aqui em Fortaleza, mas aonde, irmão? Se você está pensando em fazer discípulos só aqui, você está enganado. A palavra do Senhor diz aqui que ide fazer discípulo por todas as... Eita, meu irmão!
Eu já estou sonhando com, sabe, o Brasil todo, a Europa. E sabe Deus, eu tenho 10.000 igrejas para fundar. Para honrar a minha liderança. Eu tenho orado e jejuado, irmão. Eu tenho mapas e mapas dentro do meu guarda-roupa. Eu imponho as mãos lá quando o pastor Sinomar estava falando que você tem que, sabe, bater fotos daquilo que você quer. Impor as mãos, orar e jejuar e declarar que já é seu. Pois eu já estou fazendo isso. Quando eu descobri, irmãos, que a minha liderança sonha com 100.000 igrejas, eu falei, 10.000 é minha. Amém, pastor? Eu não estou falando isso da boca para fora, não. Isso é um segredo meu, eu estou abrindo hoje. E a minha esposa sabe. Ela disse, tu é doidinho. Eu nem sei se eu quero 10.000 igrejas. Eu falei, eu vou orar. Eu vou orar. E eu estou orando. Irmãos, nós vamos fazer discípulos em Fortaleza. Vamos fazer discípulo no Ceará. Vamos fazer discípulo no Brasil. Vamos fazer discípulo aonde, irmãos? No mundo. Sonha e verás a glória de Deus manifesta. Amém? Pede e receberás as nações por herança, irmão. Aleluia! Ô glória! Discipulado de verdade fala de ensinar e praticar juntos as disciplinas espirituais. Irmãos, você como um bom discipulador, uma boa discipuladora, você vai ensinar o seu discípulo, a sua discípula o quê? A ser, né? Um discípulo, sabe? Cheio dos princípios da palavra de Deus. Cheio de princípios espirituais, sabe, em tantas áreas, você vai ajudar essa pessoa a crescer, na forma, sabe, de falar, de se vestir, na forma de evangelizar, na forma de pregar, em tantas outras áreas, amém? Princípios da palavra de Deus, você também vai ensinar tantas outras coisas. Somos discipulados, irmão. Equilibrado pode gerar líderes de fato aprovados. Só um discipulado equilibrado, só um discipulado realmente com bases na palavra de Deus pode gerar líderes poderosos. É por isso que nós temos sido grandemente abençoados por Deus com líderes tão maravilhosos como o pastor Eibe falou. Irmãos, eu quero que você converse mais com esses líderes e pergunte para eles quais são os seus sonhos. Você vai ver que são sonhos grandiosos e maravilhosos. Amém? E nós queremos desafiar você para sonhar conosco. Aleluia! Temos 100.000 igrejas para fundar nesse país, no mundo. Sabe Deus onde? E nós vamos fundar. Amém? Se eu não fundar, a minha geração fundará. E passará de filho para o outro filho, e nós iremos fundar essas 100.000 igrejas, amém? E nós contamos com você. Irmãos, o discipulado de verdade transforma vidas. Eu quero contar rapidinho aqui uma história de um discípulo meu. Esse discípulo meu, irmãos, era um pecador profissional. Você entendeu bem? Eu vou repetir. Esse discípulo meu era um pecador profissional. Tem algum pecador profissional em nosso meio? Você vai entender por quê. Nós ainda não trabalhávamos na visão de células. Nós não trabalhávamos ainda com a visão de discipulado. E esse irmão, ele estudou muito, né? Tinha uma base teológica muito forte. Sabe, eu olhava para ele assim, eu falava, meu Deus, é o homem. Às vezes me dá até, sabe, certo cisma de conversar com ele. E ele chegava na igreja, aquela coisa toda e tal, mas eu lembro que nós trabalhávamos com aconselhamento, e quando os irmãos na igreja iam aconselhar ele, rapaz, ele era o santo, mas ele tinha um problema, irmãos. Ele viajava muito para o interior, porque ele tinha um negócio de peixe. E sabe o que acontecia nessas viagens? Você não sabe? Ele ia levar o peixe, né, que ele trabalhava na área de peixe,
ele ia entregar o peixe em toda aquela cidade. Só que, meu irmão, ele tinha várias mulheres lá. E ele era casado. Pecava, irmão. Cometia adultério. Bebia demais. E chegava em Santarém, ou aquela conversa teológica na igreja. E quando os irmãos iam tentar aconselhar, o irmão já desviava aqui, sabe? E olha, esse irmão começou a receber alguns acostos santos. E ele decidiu então ir para Macapá, para montar lá uma revendedora lá em Macapá. Sabe o que aconteceu, irmãos? Só que a esposa ele deixou em Santarém. E ele tinha várias mulheres lá. Mas quando foi um dia, esse irmão decidiu voltar para Santarém. Nós já estávamos trabalhando na visão de células e também discipulado. E esse irmão nem imaginava o que estava esperando ele lá. E ele chegou e tudo com aquele jeitão teológico dele. Só que o pessoal ficaram assim, alguns não queriam discipular ele, cuidar dele. Chegaram para mim e falaram, pastor, eu não era pastor, era ministro ainda. E falaram, olha, você pode cuidar do fulano? Eu falei, meu Deus do céu, cuidar logo dessa peça aí? Estávamos iniciando o discipulado e vou cuidar logo dessa peça? Mas eu gosto de desafios. E eu falei, eu quero. Irmãos, comecei a cuidar desse homem. Para resumir a história, passei 4 anos lutando com esse homem. E ele começou a viajar de novo e adulterava. Só que nós não sabíamos. Quando foi um belo dia, eu também trabalhava com vendas, só que eu parei de viajar, fiquei dentro de Santarém mesmo. Só que eu tinha muitos amigos. E alguns amigos meus viram ele em algumas cidades com algumas mulheres e bebendo. Chegaram comigo e falaram. Eu falei, é verdade? Tá. Aí, em algumas reuniões com ele, eu comecei a cavar, comecei a amar e cavar, e ele sempre se saindo, cavar e amar, ele sempre se saindo. E em algumas reuniões nossas que eu fazia com toda a região, irmãos, ele se levantava e dava aquele discurso teológico, né? E eu só orando a Deus. Eu falei, Deus, eu não aguento mais isso. Já são 4 anos de luta com esse irmão. O Senhor vai me ajudar a fazer alguma coisa. E eu comecei a orar a Deus e jejuar e pedir uma direção de Deus. Aí o Senhor falou, você vai jejuar mais 3 dias. Eu falei, poxa, mas eu já tenho jejuado tanto, Senhor. Já tenho jejuado tanto por ele, e o Senhor ainda me pede 3 dias. E eu falei, não, mas eu vou obedecer, porque ou ele vai agora, ou ele não vai mais. E eu vou mesmo, e eu estava já nervoso, irmãos. Talvez aqui ninguém nunca ficou nessa situação, né? Não tem nenhum discipulador nervoso aqui, né? E eu falei, Deus, e agora é o seguinte, é a última. Se não funcionar, eu vou excomungar ele e fazer como Paulo, vou entregar a Satanás, esse infeliz. Eu estava muito chateado, irmão. Sabe o que é você passar 4 anos, irmão? Não é brincadeira, não. Eu já estava neurótico, psicótico, sabe Deus o quê. Já estava ficando doido. Eu falei, Deus, essa é a última. Irmão, foi duro jejuar aqueles 3 dias, viu? Jejuar e orar pelo aquele irmão. E Deus falou, depois que eu jejuei e orei, Deus falou assim, agora você vai, fala tudo que você sabe, confronte ele, mas ame muito. Eu falei, Senhor, eu estou morrendo de amor por ele. É mais fácil eu dar-lhe uma surra nele. E aí Deus falou, não, você vai amá-lo. Ô irmãos, mas foi difícil. Eu quase pedi para o Senhor para jejuar e orar 3 dias de novo para não fazer isso. Para dar uma surra nele. Mas Deus falou, não, você vai amar, você vai confrontar, você vai, sabe, ensinar ele. Tudo que eu tenho te ensinado. A ter caráter. A submeter à liderança. A me obedecer. E eu marquei uma reunião com aquele irmão. E marquei um dia, domingo de manhã, depois do culto e tal. E lá vem o irmão. Tudo bom, irmão?
Tudo bom, pastor. Está tudo em cima. Jesus está comigo. Eu olhei, aleluia. Jesus realmente está contigo, meu irmão. Se não tivesse, tu já ia levar um monte de orações. E senta aí, irmão. Sentou. Falei, irmão, eu estava orando a Deus pela sua vida, e graças a Deus. Como é bom ter um discipulador que ora por mim. Eu falei, é verdade, irmãos. É verdade. Mas, irmão, Deus me falou algumas coisas ao seu respeito nesses 3 dias de oração e jejum. E ele falou, o quê? Irmão, aí eu dei a lista para ele, sabe? E o irmão que estava tão... Isso é calúnia, pastor. O que você está falando? Eu falei, não, irmão, eu quero que você entenda. Foi o Senhor que me mandou falar isso. Eu posso até estar errado, me perdoe. Mas o Senhor me mandou falar isso para você. Aí, irmãos, e eu fui amando e falando, até que terminou a lista. E eu falei, irmão, você está bem, irmão? Estou, pastor. Estou bem, sim. Estou muito bem, pastor. Só que ele não esqueceu de falar o restante. Estou muito bem mal. E ele, não, estou bem. Tá bom, irmão. Orei por ele e ele foi embora. Irmãos, Jesus Cristo, ainda bem que o Senhor era comigo. Porque eu vou subindo para casa, numa rua, depois da igreja lá na Borges Leal, lá em Santarém. Aí minha moto estava com problema, meu carro estava com problema. E aí eu vou andando. Irmãos, quando eu sinto, eu ouço lá longe uma moto. Aí de repente a moto vai chegando mais perto de mim. Quando eu vejo, irmão, eu falei, rapaz, alguma coisa estranha está acontecendo. Porque o barulho da moto estava muito mais perto de mim, meu irmão. E eu dei um pulo para cima da calçada. Quando eu vi, aquela moto passou. E eu fiquei olhando, falei, mas rapaz, que camarada maluco, doido. Quando eu olhei, imagine quem era, irmão. Quem era, irmão? Eu falei, não, mas não acredito, Jesus. Não pode. Não é que é o irmão. Meu Deus, quase que ele passa por cima de mim. Falei, meu Deus, será que eu vou ter que orar e jejuar mais 3 dias? Eu fui para casa, irmãos, passou 3 semanas, esse irmão nem sequer ligou, nem sequer foi para o discipulado. E eu atrás dele direto, sabe, ligando, indo na casa dele, nada de encontrar o irmão. Mas olha, quando chegou um dia, depois de umas 3 semanas, olha quem aparece lá em casa, esse irmão. E esse irmão chega lá, tudo bom, pastor? E eu falei, rapaz, o homem tentou passar por cima de mim aquele dia. Eu vou ficar esperto, porque eu não sei o que ele vai querer fazer hoje. Falei, tudo bom, irmão? Sente, irmão. Ele sentou lá. Pastor, eu quero lhe dizer que eu ainda não concordo com tudo aquilo que o senhor falou, não. Eu falei, mas irmão, olha, me perdoe, eu posso até estar errado, sabe? Eu só falei porque Deus, eu em oração recebi de Deus aquilo. Pastor, mas eu não concordo. E eu falei, irmão, mas você entende, irmão, eu te amo tanto, você é tão especial para mim. Eu não concordo. Eu falei, irmão, é Jesus. Eu não concordo, eu concordo. Rapaz, quando ele falou eu concordo, ai, que refrigério, irmão. Rapaz, esse homem começou pela primeira vez ser um discípulo de verdade. E ele abriu o coração, irmãos, e começou a vomitar tudo. Eu sou isso mesmo, pastor. Eu adulterei. Eu pequei contra o Senhor, contra a minha esposa, contra a minha família, contra a minha liderança, contra a minha igreja. E eu já vivo nisso há 10 anos. Eu não consigo prosperar, eu não consigo crescer. Parece que um mal me persegue. Irmãos, eu comecei a chorar. Eu falei, Deus, obrigado.
Porque essa vida está sendo transformada a partir de agora. E eu acredito que ele nunca mais será o mesmo. E eu comecei, irmão, a partir daí, a andar lado a lado desse homem. Esse homem, eu pedi para ele parar de fazer essas viagens. Oramos juntos, conseguimos um emprego para ele em Santarém. Esse homem começou a crescer e prosperar em Santarém. Começou a fazer negócios sérios diante de Deus. Começou a ir para as reuniões, começou a ir para o Tadel, ser fiel nos cultos. Esse homem começou a ser fiel no discipulado. Esse homem começou a sendo um auxiliar de célula, se tornou líder. Esse homem começou a crescer de tal forma que esse homem se tornou o meu sucessor. E quando eu saí de Santarém para cá em missões, ele ficou liderando a minha região com quase 200 células e 2.000 pessoas. Esse homem agora há poucos meses se tornou um pastor poderoso dentro da Igreja da Paz. E hoje é pastor liderando uma igreja no interior ali, perto de Santarém, de quase 600 membros. E além de ser pastor de região também. O discipulado verdadeiro, irmãos, gera líderes em potenciais. Você precisa acreditar nos teus discípulos. Amém? E eu quero encerrar aqui falando para você que quando nós praticamos o verdadeiro discipulado, nós vamos desfrutar de bênçãos maravilhosas de Deus em nossas vidas, que nos fará crescer de uma forma tremenda. O verdadeiro discipulado nos faz o quê? Crescer. Não tem como não crescer, irmãos. O verdadeiro discipulado nos faz crescer em intimidade com Deus. Você pode olhar o discípulo que leva a sério o discipulado, o discipulador que leva a sério o discipulado, todos dois crescem em potenciais, crescem em intimidade com Deus. O verdadeiro discipulado nos faz crescer em submissão aos nossos líderes e a Deus também. Nos faz, sabe, irmãos, submeter a nossa liderança, nos faz obedecermos a Deus. Irmãos, o discipulado verdadeiro nos faz crescer em abertura e maleabilidade para se deixar tratar, quer dizer, transparência total. O verdadeiro discipulado nos faz transparentes. Amém? Não nos deixa esconder os pecados, mas nos faz ser pessoas abertas, que confessa e alcança a misericórdia e o perdão de Deus. Isso tem me feito crescer, irmão. Se hoje eu estou aqui, é porque Deus tem me abençoado, porque eu tudo coloco diante do meu discipulador, da minha liderança, e a minha vida tem sido grandemente abençoada. Mais uma coisa, o verdadeiro discipulado nos faz crescer em dependência de Deus. Quando você realmente é um discípulo de verdade, e tem um discipulador de verdade, uma discipuladora de verdade, amados, é impressionante. Tudo que você for fazer, tudo que você vai fazer, você pede a direção de Deus, amém? Discipulado verdadeiro nos faz crescer também e termos vitórias em nossas vidas. Quantos aqui querem ter vitórias em suas vidas? Aleluia! Fique em pé que eu quero fazer uma oração pela sua vida. Quantos discípulos verdadeiros tem aqui nessa tarde? Dê um glória a Deus, irmãos. Quantos discipuladores de verdade tem aqui nessa tarde? Dê um glória a Deus. Eu quero orar pela sua vida, porque nós estamos aqui nessa conferência, nesse TLC, irmãos, porque nós acreditamos em você, porque sabemos que você
irá fazer discípulos e discípulas. Nós sabemos que você vai estar liderando muitas células. Nós sabemos que vocês irão conquistar essa cidade, esse estado, este país e o mundo para Cristo. Você só precisa ser um discípulo de verdade, ser um discipulador, uma discipuladora de verdade. Amém? Curve a sua cabeça, eu quero orar pela sua vida. Deus, nesse momento eu quero te agradecer por cada vida que está aqui. Oh Deus, por cada futuro líder de célula, por cada discipulador, cada discipuladora, por cada uma dessas pessoas que estão aqui. Senhor, eu sei que elas irão conquistar essa cidade para Ti. Eu sei, Senhor, que nós podemos contar com cada uma delas para fazer coisas grandiosas para Ti. Para Deus ter misericórdia de cada vida, cada lar, cada família nesta cidade, cada pessoa. Pessoas que irão, ó Deus, falar do Teu amor. Ó Deus, ganhar essas pessoas para Ti, mas não só ganhar, mas cuidar, discipular, ensinar todas as coisas que o Senhor nos tem ensinado. Paizinho, eu já olho para elas como líderes em potenciais, pessoas que irão fazer diferença aonde quer que vá, Senhor. Irão agradar o Teu coração e obedecer o Teu mandamento de ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que o Senhor os tem ensinado. Queremos Te agradecer, Senhor, e eu quero declarar a Tua bênção sobre a vida deles. Ó Deus, eu declaro que eles já são discípulos de verdade, verdadeiros discípulos e verdadeiros discipuladores. Aplauda ao Senhor e glorifique o Seu nome. Aleluia!